Olá pessoal, meu nome é Leandro Souza, eu sou professor de História, sou bacharel e licenciado em História, sou pós-graduando em Docência no Ensino Superior, sou mestre em Educação, já atuo na educação há alguns anos, tanto na educação básica quanto também no ensino superior. Atualmente eu leciono na Escola Municipal Lívio Múcio Conrado Silva, Senhor Tito, aqui no município de Lagoa Santa. Inclusive, eu gostaria de mandar um abraço para toda a equipe da Escola Municipal Senhor Tito, essa escola da qual eu tenho grande satisfação e grande prazer em trabalhar. Mandar também aí um abraço para todos os meus alunos do 8º e 9º ano da escola. Grande abraço. Gostaria também de agradecer, antes de nós começarmos a falar sobre a proposta dessa palestra, gostaria de mandar também um grande abraço e o meu agradecimento à professora de arte Simone Torres, que foi a responsável por este convite para que eu pudesse falar sobre a Semana de Arte Moderna de 1922, sobre esse contexto histórico que envolveu esse grande evento artístico e cultural no Brasil. Agradecer também ao professor Luiz Fernando, historiador, assim como eu, da Secretaria de Educação. Professor Luiz, muito obrigado pelo apoio. E, claro, a Secretaria de Educação pela oportunidade. Bom, a proposta dessa palestra é falar um pouco sobre o contexto histórico da Semana de Arte Moderna, ocorrida no Brasil em 1922. E essa proposta, ela é muito importante de ser trazida à luz aqui da discussão, porque ela faz parte deste evento que é a 4ª Mostra de Arte, promovida pela Secretaria de Educação do município. E vai ao encontro, inclusive, da proposta de homenagear o professor Celso de Andrade Neves, professor de arte que por muito tempo dedicou aí o seu ofício às escolas do município, mas principalmente por rememorar o primeiro centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, falar sobre esse projeto, falar sobre essa proposta nesse cenário, nesse contexto, é algo extremamente gratificante. Não só para mim, no caso eu que sou professor de História, mas que também estou ali com os alunos acompanhando esse processo da execução, da produção das obras que são expostas nessa 4ª Mostra de Arte. Então, isso de fato é algo que me deixa bastante feliz por poder contribuir de alguma forma. Bom, e sob a perspectiva histórica, eu acho importante destacar que a Semana de Arte Moderna, ela foi, na verdade, uma grande manifestação artístico e cultural ocorrida no Brasil em 1922, que envolveu diversos aspectos, diversos segmentos e setores da arte, de uma maneira geral. Então você tinha ali aspectos da música, da poesia, da dança, das artes plásticas, todos sendo trazidos à tona, para que de uma forma ou de outra isso ficasse exposto e chegasse ao acesso da grande parte da população brasileira, que até aquele momento não tinha com tanta facilidade acesso à cultura. E quando isso acontece, é óbvio que você tem aí uma semana de arte promovida por artistas intelectuais, muitos deles vindos aí da elite brasileira, com acesso inclusive a uma cultura europeia, isso sendo apresentado para a grande população brasileira. E que por uma série de motivos, por uma série de questões, por uma série de contextos sociais, políticos, econômicos e até culturais, não tinham tanto acesso a uma cultura mais erudita, mais elitizada, vamos dizer assim. O que é totalmente compreensível se você considerar a formação da sociedade brasileira, do povo brasileiro. Principalmente se você considerar que em 1922 nós podemos dizer que o Brasil, no seu cenário político e histórico, era outro.
inclusive com resquícios muito fortes de uma escravização, né, sobretudo da população negra, né, da população africana e, claro, dos povos indígenas. Então, ter acesso a esse tipo de cultura era algo que causava um certo estranhamento. Então, quando a Semana de Arte Moderna ela acontece no Teatro Municipal de São Paulo, em fevereiro do mesmo ano, não é? Ali entre os dias 13 e 18 de fevereiro, automaticamente você tem ali os reflexos disso. Alguns positivos e outros nem tanto. O que é, como eu disse, algo extremamente normal, se você considerar o nosso processo aí de formação. Então, quando a Semana de Arte Moderna ela acontece em fevereiro de 22, tinha como principal objetivo ali, no caso, apresentar uma nova concepção artística que conseguisse mesclar, ou seja, misturar algumas inspirações europeias que foram trazidas lá do velho continente, não é, para o Brasil, com aquilo que fosse o elemento nacional. Isso já era por si só um grande desafio. Era preciso naquele momento romper com alguns paradigmas. Era preciso, por exemplo, romper com algo já tradicional, com algo mais acadêmico no sentido daquela arte erudita que estava presente nas universidades, não é? Você tinha nesse contexto político aí, principalmente no contexto histórico, uma arte mais parnasiana. O que é isso? Não é? É o parnasianismo, que quer dizer o quê? Essa arte mais rigorosa, mais tradicional, algo que dentro ali das suas métricas, não é? Vamos dizer assim, da sua elaboração, era algo que tinha um certo rigor de sofisticação, muito influenciado pela França, não é? Ali do século XIX, início do século XX, mas sobretudo ali com uma raiz fincada no século XIX. E era uma formalidade que, se você observar bem, até hoje não combina muito com o nosso processo de formação, com o povo brasileiro, não é? Então você tem ali, só para citar um exemplo, é uma forma de arte presente em alguns textos oficiais do Brasil. O Brasil, nesse momento, não é, que vivia ali o seu período da República Velha, ou a chamada República Oligárquica, nesse mesmo período, não é? O que quer dizer isso? Uma república nas mãos de poucos. E a gente vai compreender isso também no decorrer aqui dessa palestra. Você tem, só para se ter uma noção dessa formalidade, o nosso hino nacional, a composição da letra é toda parnasiana. Então ali você tem, por exemplo, a noção do rigor, da formalidade nesse processo histórico aí que coincide com esse movimento dos artistas brasileiros, não é? E quando se fala principalmente aí desse contexto histórico, a gente não pode deixar de considerar que quando a Semana de Arte Moderna ela acontece em 1922, 4 anos antes, em 1918, havia acabado de acontecer a Primeira Grande Guerra. Ou seja, esse grande conflito mundial, esse grande conflito bélico, não é? A Grande Guerra, a Grande Primeira Guerra, havia acabado de acontecer. Então tudo era muito novo, tudo era muito recente. Se você observa, por exemplo, a Europa estava totalmente devastada. Passava por um período de reconstrução. E essa reconstrução da Europa, para além dos aspectos econômicos, para além dos aspectos sociais e políticos, ela também passava por uma reconstrução do modelo artístico que até então predominava naquele contexto, não é? Naquele cenário ali daquele velho continente. E quando eu digo velho continente, é justamente para falar que a Europa precisava se modernizar. E uma forma de trazer algo que fosse novo, algo que fosse moderno, era justamente através da arte, não é? Então você tem, por exemplo, aí, sobretudo a Europa, que passou por essa experiência dolorosa, não é, da guerra, precisava mudar a sua forma de viver, a sua forma de conceber a arte. Era preciso aí se reinventar, se modernizar. E aí você tem, por exemplo, não é, a gente sai da Europa e vem para o Brasil, você tem uma forte influência política
da chamada política dos governadores. O que é isso? Nada mais é do que a política que ficou conhecida como a política do café com leite. O que é isso? Você tinha ali, nesse período, não é, dois grandes estados alternando ali o poder naquilo que se referia à presidência da República. Então você tem São Paulo com as suas oligarquias, com as suas famílias mais abastadas, e Minas Gerais do outro lado. São Paulo por ser esse grande exportador, grande produtor de café, e Minas Gerais esse grande produtor de leite. Então você tem aí essa política do café com leite. Ora São Paulo no poder, ora Minas Gerais. E quando se fala desse período, é importante destacar inclusive o seguinte: muitos desses artistas, não é, que promoveram aí, que participaram da Semana de Arte Moderna, muitos deles, ou a maioria, melhor dizendo, fazia parte dessas elites, principalmente as elites cafeeiras de São Paulo. Então eram pessoas, como eu já disse, tinham acesso aí à arte europeia. Então essas pessoas é que estavam por trás, inclusive, desse movimento, desse novo movimento artístico que foi trazido da Europa para o Brasil. E essa alternância do poder aí, né, coincidia, inclusive, com um período em que o Brasil também passava por uma modernização. Né? O Brasil estava ali vivendo o final da segunda fase da industrialização e o início de uma terceira. E quando um país ele passa por esse processo de se modernizar, isso foi muito, inclusive, visto na Revolução Industrial lá na Inglaterra, você precisa de mão de obra. E quando você precisa de mão de obra para poder suprir essa necessidade de uma modernização do país, você precisa encontrar isso de alguma forma. E isso não estava só nos grandes centros urbanos, mas principalmente no campo. E aí você assiste a todo um outro movimento, que é o movimento do êxodo rural, ou seja, a saída em massa da população do campo para os grandes centros urbanos. E aí é o que eu reforcei aqui no início. A população, de uma maneira geral, mesmo aquela que estava nos grandes centros urbanos, não tinha tanto acesso à cultura das artes, vamos dizer assim, não é? As exposições, as manifestações artísticas, as esculturas plásticas, nada disso. Então imagina a população do campo sem acesso a quase nada. Isso era algo que precisava ser trabalhado, por isso esse estranhamento quando desse evento considerado aí tão moderno para a sociedade brasileira. Não é? E ao mesmo tempo em que isso acontecia também, quando a gente considera o contexto da Primeira Guerra Mundial, você tem os imigrantes chegando aqui no Brasil. Então você tem os italianos, os portugueses, os espanhóis, toda essa população, essas pessoas chegando, e tantos outros, não é? Chegando aqui no Brasil. Isso também mostra, inclusive, essa mistura, não é? Para além dos nossos povos já tradicionais, você vê também essa miscigenação do povo brasileiro, não só aí com seus povos tradicionais, considerando essa nossa tão importante história da formação aí do povo brasileiro, não é? E quando você considera, né, principalmente aí esse novo cenário, essa sociedade em movimento também, você se depara com algo também que é histórico, algo que marca esse evento da grande Semana de Arte Moderna de 1922. O Brasil também tinha aí a sua pretensão em se modernizar. Então, coincidentemente a isso tudo, 1922 marcava, sobretudo, o centenário da independência. A independência do Brasil, não é, que inclusive as escolas públicas de Lagoa Santa, todas elas trabalharam de alguma maneira os 200 anos da independência no Brasil. 1922 marcava o centenário. Então era algo também que o mundo todo precisava ver, não é? Algo que precisava ser exportado de alguma forma. O Brasil precisava mostrar para o mundo que a sua arte também precisava ser valorizada. Então, o modernismo, por exemplo, que veio a partir da Semana de Arte Moderna, foi algo, inclusive, cultuado
por boa parte aí dos países europeus e outros países do mundo também, se você considerar aí esse novo olhar, não é? Essa nova renovação da arte brasileira, dessa renovação da arte nacional, não só para os aspectos artísticos, mas sociocultural, filosófico e aquilo também que foi impulsionado por esse grande movimento aí. Na verdade, não é, isso garantiria para a nossa arte aí algo mais original, algo mais atualizado e que aos olhos do mundo representariam um país que precisava se modernizar a todo custo. Quando eu disse, não é, inclusive, sobre a questão dos artistas que tinham ali as suas obras sendo expostas, sendo contempladas no Teatro Municipal de São Paulo, esses artistas, não é, eram a maioria deles descendentes dessas oligarquias, principalmente as oligarquias de São Paulo, que era ali esse pequeno grupo de pessoas que lideravam, de uma certa forma, que estavam ali à frente, não é, do poder político, econômico e até social da época. E isso foi determinante, porque sem esse apoio das grandes famílias, das famílias tradicionais, das elites do café, isso dificilmente teria sido valorizado, não é? Isso dificilmente teria se concretizado nesse contexto. E aí eu preciso destacar, inclusive, a figura, né, do futuro presidente Washington Luiz, que nessa época era o governador de São Paulo, ou chamado presidente de São Paulo. Naquela época, diferente de hoje, o governador recebia essa nomenclatura, não é? O presidente de determinado estado. E Washington Luiz, antes de se tornar presidente da República, ele era o governador de São Paulo. E o apoio do Washington Luiz, isso foi fundamental para a realização da Semana de Arte Moderna de 1922 aqui no Brasil. E quando se fala dessa importância, principalmente de uma figura política tão importante como foi o presidente Washington Luiz, havia, não é, como há até hoje, essa, para quem acompanha, não é, principalmente aí o cenário artístico e cultural, havia e há uma rivalidade entre São Paulo e o Rio de Janeiro, naquilo que se refere, por exemplo, quem está mais à frente, não é, das inovações artísticas, da produção cultural, e isso não era diferente lá no início dos anos 20. Então você tem ali São Paulo, não é, com esse apoio do governador, saindo à frente do Rio de Janeiro com a Semana de Arte Moderna de 1922. Você tem ali o estado de São Paulo mostrando, por exemplo, sendo uma referência não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. Então, de uma certa forma, havia aí um protagonismo no cenário cultural brasileiro, não é? E sobre esses artistas, né, que estiveram ali presentes de alguma forma e que contribuíram para a realização da Semana de Arte, você destaca ali, por exemplo, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Di Cavalcanti. No campo da música, por exemplo, o próprio Heitor Villa-Lobos, o Graça Aranha, não é? Que também foi um artista que esteve presente ali na Semana de Arte Moderna. O Graça Aranha, não é? Ele era homem, né? Muitas vezes, inclusive em sala de aula, os alunos perguntam: não era a Graça? Não, o Graça Aranha, que foi inclusive um importante futuramente, não é? Um importante diplomata brasileiro, que inclusive nesse período fez o discurso inaugural da Semana de Arte Moderna lá no Grande Teatro Municipal de São Paulo. Não é? Enfim, são algumas curiosidades que são importantes e pertinentes também de serem trazidas aqui para esse contexto. Quando se fala, né, principalmente aí, que era preciso compreender aquilo que estava sendo exposto, há algumas críticas em relação a isso, porque quando se fala dessa necessidade de se compreender, isso vem muito sob uma perspectiva de uma elite. Mas considerando a formação do povo brasileiro e a dificuldade que é, sobretudo nos dias de hoje, ter acesso à cultura, é algo que precisa ser compreendido, que precisa ser considerado. Embora, né, houvesse aí esse estranhamento,
não se pode também deixar de questionar que a Semana de Arte Moderna, as obras que foram expostas ali, todas elas, não é, a maioria delas, foram influências da Europa, da arte europeia. Por isso que hoje, quando você conversa com alguns artistas ou com alguns professores de arte, e aí você pergunta, algum deles te influenciou? Qual é a sua inspiração? Alguns dizem, não, eu não tenho nenhuma inspiração ali. Até porque a minha originalidade, ela está além disso. Não é? Porque há inclusive essa crítica de que a Semana de Arte Moderna, aquilo que foi exposto, foi uma arte copiada da Europa, tendo em vista esse acesso dos artistas que estavam ali, muitos deles estudando, não é, nas universidades europeias, e que de certa forma tiveram acesso a isso. Mas o que é preciso considerar é que esse marco histórico da Semana de Arte Moderna foi algo que para o Brasil, naquilo que se refere à sua arte, à sua cultura, ele trouxe, não é, algo de extremamente relevante, principalmente por mostrar para o mundo que a arte brasileira ela ainda é algo extremamente importante, que a valorização, inclusive com o que veio, não é, posteriormente aí, com o modernismo, essa valorização da arte nacional, dos artistas brasileiros, daquilo que é nosso, faz parte, inclusive, da nossa própria história, do nosso processo de formação. Então, quando se fala da Semana de Arte Moderna de 1922, nesse período em que se comemora o centenário desse grande evento cultural, é sempre importante trazer isso à tona. Esse constante exercício de rememorar, de relembrar, de aplicar isso nos dias de hoje, até para mostrar que o nosso Brasil, apesar, não é, de algumas questões que impactam aí o social, o econômico e o político, a sua arte ela é muito rica, ela é prestigiada e ela é valorizada. Então, quando se tem as escolas públicas, uma Secretaria Municipal de Educação promovendo já há 4 anos a 4ª Mostra de Arte, e que se valoriza inclusive o trabalho dos seus professores e dos seus alunos, isso é algo extremamente gratificante, porque isso, de uma certa forma, é uma inspiração, é uma influência de um movimento tão importante para a nossa cultura que aconteceu há um século. Enfim, eu gostaria aqui, né, já encerrando aqui nessa participação desse evento, de dizer que, enquanto professor, enquanto historiador, falar sobre a Semana de Arte Moderna, nesse contexto em que foi mencionado, desse grande evento que acontece aqui no município de Lagoa Santa, é algo que me deixa extremamente feliz. Bom, eu estou à disposição para qualquer dúvida ou quaisquer dúvidas que possam surgir. Fico aqui inteiramente honrado e satisfeito, mais uma vez, por ter contribuído de alguma forma com esse evento no município. Muito obrigado a todos, um abraço a todos e todas e obrigado pela oportunidade. De Lagoa Santa, construindo uma cidade cada dia melhor.